e amém. Queridos, hoje eu queria conversar com os irmãos sobre a seguinte mensagem: encorajamento em tempo de mudança. Encorajamento em tempo de mudança. Preste bem atenção. Existem alguns momentos da nossa vida que eu e você precisamos virar a chave. Existem alguns momentos da nossa vida que eu e você precisamos virar a página. Existem alguns momentos na vida que eu e você precisamos parar de lamentar, parar de reclamar, precisamos vencer o medo, precisamos vencer o desânimo, precisamos enfrentar situações que muitas vezes eu e você não escolhemos. Eu e você não queríamos, mas apareceu na nossa jornada, apareceu diante de nós, e mesmo diante disso, nós precisamos enfrentar, seguir em frente, com coragem, com ânimo, precisamos avançar. Qual é a fase da vida que você se encontra hoje? Qual é a fase da vida que você está enfrentando? Alguns de nós estão enfrentando talvez uma situação onde os filhos cresceram, os filhos não são mais crianças, às vezes não são nem mais adolescentes, não são mais jovens, são adultos. Tem alguns entre nós que até há pouco tempo eram solteiros, hoje são casados. Existe algum de nós que antes tinha uma saúde, tinha um vigor, mas hoje, numa caminhada, num exercício, já percebe que a saúde não é a mesma coisa. Tem alguns que tiveram que mudar o emprego, alguns tiveram que mudar de cidade, alguns tiveram que enfrentar uma mudança dentro de casa, são familiares que saíram, foram familiares que chegaram. Qual é a fase que você está enfrentando? Que você precisa parar de reclamar, que você precisa parar de lamentar, que você precisa parar de ter medo, e você precisa virar uma chave dentro de você, virar uma página e seguir em frente. Querendo ou não querendo, certos momentos da nossa vida, em algumas circunstâncias, não dá para a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Nós precisamos mudar. Mudar a nossa rotina, mudar os nossos sonhos, mudar as nossas escolhas, mudar a nossa agenda. Quais são as mudanças que você está fugindo, mas que chegou a hora de você enfrentar? Por isso eu queria dizer para você nessa noite: vire a chave, vire a página, enfrente essa mudança, com coragem, com ânimo, com a ajuda do Senhor. O povo de Deus enfrentou exatamente isso, naquilo que nós chamamos da história de Israel como o exílio. O povo de Deus, os judeus, constantemente foram invadidos, derrotados por outros impérios, e nós temos no tempo de Jeremias, o tempo onde os judeus foram cercados por anos pelo Império Babilônico, enfrentaram uma batalha que demorou anos, e nessa batalha, depois de anos, eles foram derrotados. Seus muros foram destruídos, suas casas foram acabadas, e milhares de judeus foram levados à força para viverem como imigrantes na grande, terrível e cruel Babilônia. Nesse mesmo período do profeta Jeremias, que enfrentou isso, nós também temos a história de Daniel e outros profetas que viveram esse momento tão marcante da história dos judeus, quando eles foram tirados de sua terra, de sua casa, do meio do seu povo, para viverem como um povo de imigrantes, numa outra terra, numa outra cultura, numa outra nação. Foi uma mudança que eles não escolheram, foi uma mudança que eles jamais esperavam que iriam passar. Mas essa mudança aconteceu.
e eles estavam lá na Babilônia. E não sei se você consegue entender, mas o exílio, em período bíblico, ele é cruel, sabe por quê? Porque a nossa identidade está ligada exatamente àquilo que nós pertencemos, aquilo que faz parte da nossa história. Então a nossa identidade está ligada com o lugar onde nós nascemos, a nossa identidade está ligada com as pessoas com quem nós convivemos. Os judeus perderam tudo isso. Eles perderam a casa, eles perderam o templo, eles perderam a sua cidade, eles tiveram que morar com um povo estranho, com um povo que não conhecia Deus, com um povo que havia invadido e destruído a sua pátria. Eles enfrentaram uma mudança que eles não escolheram e que eles não queriam experimentar. Mas exatamente nesse tempo, nós vamos, meus queridos, descobrir alguns princípios de encorajamento para tempo de mudança em nossa vida. Por isso convido você a abrir sua Bíblia comigo, então, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, nós vamos ler a partir do verso de número 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso número 4. Olha o que o texto diz. O que nós temos aqui? O povo está lá na Babilônia, mas o profeta Jeremias ficou com os poucos habitantes que restaram em Jerusalém. E Jeremias, ele escreveu então uma carta da parte de Deus para o povo que estava na Babilônia. Mas nessa carta havia uma mensagem tanto para aqueles que estavam na Babilônia, como para o rei Ezequias, que estava sendo um fantoche na mão do Império Babilônico. Então essa carta tinha uma mensagem para quem estava fora, e essa carta tinha uma mensagem para quem estava dentro de Jerusalém. Olha o que o texto diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Até aqui, meus queridos. Talvez para você entender um pouquinho sobre esse texto, muito interessante, Jeremias então, ele escreve uma carta, ele ficou em Jerusalém, ele não foi daqueles que foi levado para a Babilônia, ele ficou em Jerusalém.
mas ele ouviu dizer que os profetas, os sacerdotes que estavam com o povo no exílio, estavam profetizando o que as pessoas queriam ouvir. Estavam dizendo que as pessoas gostariam que Deus falasse. Eles estavam dizendo: olha, o exílio não vai durar muito tempo não. Em poucos anos nós vamos voltar para casa. Em poucos anos nós vamos voltar para Jerusalém. Em poucos anos tudo vai ser restaurado. Os profetas, os sacerdotes estavam dizendo o que o povo queria ouvir. Mas então Deus manda uma carta através de Jeremias dizendo: não. Eu sei que eles estão dizendo o que vocês querem ouvir, que esse tempo vai ser curto, que esse tempo vai ser rápido, que logo as coisas vão ser restauradas, mas não. O exílio vai demorar 70 anos. Quem tem 30 anos aqui? 30 anos. Quem? O Wagner tem 30 anos? Ai, Senhor, mentir, sabe, né? Quem tem 30 anos? Ó, Luene, 30 anos, Luene. Agora imagina você orando e Deus dizendo: não, Luene, eu vou responder essa oração, só que daqui 70 anos. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós ainda temos uma visão limitada, que a nossa vida e tudo o que acontece na nossa vida se limita a essa existência. Nós achamos que tudo depende da nossa história, mas muitas coisas que Deus quer fazer, pode fazer na nossa história e depois da nossa história. Muita coisa que Deus pode fazer não se limita a esse tempo, e muitas coisas que Deus tem para nós está reservado na eternidade. Talvez hoje dizer uma coisa que você tem que esperar 70 anos, isso aí ninguém gostaria de ouvir. Mas sabe o que Deus disse? Olha, é 70 e está bom. E está bom, é 70 anos. Como que você iria reagir, hein? Como que você iria reagir? Porque você acha que tudo tem que acontecer no seu tempo, que tudo tem que acontecer e você tem que ver. Mas eu quero dizer que quando Deus olha para você, Ele não olha apenas a sua história, Ele olha a história além da sua história, Ele olha a sua vida na perspectiva da eternidade. Bem, a partir desse texto eu queria então trazer alguns princípios de encorajamento em tempo de mudança. E o primeiro princípio que eu queria deixar no seu coração nessa noite é: seja confiante. Seja confiante. Olha só o que o verso número 4 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Preste bem atenção, sabe o que estava acontecendo? O povo judeu foi tirado da sua terra, foi derrotado, tudo aquilo que fazia parte da sua identidade, como o templo, as casas, a sua cultura, aquilo que eles comiam, tudo acabou. Eles foram levados para um lugar diferente, a comida não era igual, as pessoas não eram iguais, a língua não era igual. Sabe o que estava no coração dos judeus naquela época? Era medo. Medo. Medo porque as coisas não estão indo bem. Medo porque as coisas não estão indo como nós esperamos. Medo. Medo porque parece que o mal é mais forte. Medo porque parece que os problemas são mais fortes. Medo porque parece que o caos que se instalou é muito forte. Medo. Às vezes eu e você, nós estamos enfrentando medo durante essa pandemia. Parece que essa pandemia é invencível. Parece que esse vírus é invencível. Às vezes nós olhamos para o cenário econômico e parece que isso é muito terrível. Tudo isso dá muito medo para o nosso coração. Nós olhamos os hospitais hoje lotados novamente, e nós olhamos para esse cenário e nós de novo temos medo. Medo, não só por causa disso, mas medo pelas mudanças que aconteceram na nossa vida. Medo dos planos que não foram como nós esperávamos, os planos que não aconteceram como nós desenhamos. Mas exatamente diante desse contexto, o profeta começa a sua carta dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos.
O povo estava aterrorizado com o poder do Império Babilônico. O povo estava aterrorizado com o poder dos seus inimigos. Mas então chega o profeta e diz: calma gente, vocês estão perdendo o foco das coisas. Quem está no trono não é o inimigo, quem está no trono não é o Império Babilônico, quem está no trono não são os soldados babilônicos, quem está no trono é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso. Ele continua sendo Deus poderoso, apesar de tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Às vezes nós achamos que o Covid é todo poderoso, que os problemas têm imenso poder. Não, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, o nosso Deus é o Deus de todo poder, é o nosso Deus que está sentado no trono. Por isso eu e você, mesmo diante do caos, mesmo diante da luta, eu e você podemos ser confiantes. Não só isso, mas lembrando de um salmo que eu, por sinal, gosto muito, Salmo número 46, verso 10 e 11, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre os povos, o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos está conosco. Sim, meus queridos, o nosso Deus, Ele é Deus. Você pode ser confiante, você pode ter fé, você pode ter esperança, você pode vencer o medo. Ainda no verso 7, o texto vai dizer o seguinte, que tanto no verso 4, no verso 5, vai deixar bem claro, sabe o quê? Que esse exílio não foi um acidente, que esse exílio não era uma ação de Satanás, que esse exílio não era coisa do mal. Quem permitiu isso, quem estava agindo atrás disso, era o próprio Deus, porque o nosso Deus é um Deus soberano, nada pega Ele de surpresa, nada assusta o nosso Deus continua na direção da história, o nosso Deus continua sendo soberano, mesmo diante das lutas, da enfermidade, do desemprego, o nosso Deus continua no controle da história, e nós podemos confiar nele. Deixa eu contar uma experiência que eu até hoje e a Érica, a gente não entendeu o que aconteceu. Quando eu fui internado do Covid no hospital aqui da Intermédica de Sorocaba, e eu precisava ir para a UTI, ser internado, e não tinha vaga nenhuma aqui na região, não tinha vaga nenhuma, e estavam procurando onde tivesse, e não tinha vaga em lugar nenhum. E aí nesse desespero, muitos irmãos dando suporte para a Érica, e aí um dos irmãos que deram suporte foi o presbítero Jaime, e o presbítero Jaime, ele tem uma conhecida que trabalha na Notre Dame, na Intermédica, e ele então entrou em contato com essa conhecida que trabalha na Intermédica, e falando da minha situação, que eu não tinha vaga, tudo. O fato que passou um tempo, era mais ou menos aí umas 10 horas da noite, essa amiga do Jaime, que era uma das diretoras da Intermédica, ligou para o Jaime dizendo: Jaime, acabou de chegar aqui o sobrinho do pastor João, e junto com o advogado, com um pedido oficial para a internação do pastor João, e eu queria dizer que ele vai ser internado, a gente conseguiu vaga para ele. Aí o Jaime, todo feliz, foi ligar para a Érica, e falou: Érica, um sobrinho seu, junto com um advogado, está lá, e conseguiu, com o mandato da justiça, uma vaga para o João. Aí a Érica falou para o Jaime: mas Jaime, o único sobrinho que eu tenho, ele tem 2 anos de idade. E nós não tínhamos conversado com ninguém, nós não sabíamos de nada. E o Jaime realmente, quando ouviu essa história, ele realmente também não acreditou. Ele falou: mas tem certeza? Mas é o João Miranda Cafazo, tem certeza? Ela falou: claro, um nome assim não é fácil de confundir, um sobrenome assim, é esse nome mesmo. Bem, irmãos, eu até hoje não sei se confundiram, se era um tal de outro João, eu não sei.
Eu só sei que pela manhã conseguiram vaga e eu fui levado para São Paulo. Eu não sei, foi coincidência, foi um outro João, ou foram anjos que o Senhor enviou, eu não sei. Eu só sei que eu posso sempre confiar no meu Deus, que eu posso às vezes não entender como que Ele está fazendo, o que Ele está fazendo, mas eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é soberano e eu posso confiar nele. Você pode dizer amém? Segundo princípio que queria deixar no seu coração nessa noite é: seja realista. Verso número 10, o texto diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-lo de volta a este lugar. Preste bem atenção, os judeus no exílio não queriam enfrentar a realidade, achavam que iria durar aquele exílio poucos anos, um pouco tempo, e vem essa mensagem dizendo: olha, eu sei que vocês estão sonhando, mas esses sonhos não vêm do Senhor. Eu sei que vocês estão tendo esperanças, mas essa esperança não vem do Senhor. O que o Senhor está dizendo é que esse exílio vai durar 70 anos. Às vezes eu e você temos a dificuldade de enfrentar a realidade. Às vezes eu e você queremos criar falsas esperanças, queremos acreditar em fake news, mas muitas vezes o que eu e você precisamos para de fato virar a página da nossa vida, virar a chave, o que eu e você precisamos diante de um cenário de mudança, nós precisamos enfrentar a realidade que se encontra diante de nós. Talvez não vai ser do jeito que nós queremos, talvez não está sendo do jeito que nós queremos, mas nós precisamos enfrentar essa realidade. Sabe por quê? Porque não tem como o doente ser curado se ele não aceitar a realidade que ele está doente e que ele precisa do médico. Muitas vezes nós, antes de experimentarmos uma restauração no nosso casamento, nós precisamos aceitar a realidade que o nosso casamento não está bem. Antes de nós vermos uma restauração de Deus na nossa vida profissional, nós precisamos aceitar a realidade que a nossa vida profissional não está boa. Antes de muitas vezes mudar alguns hábitos da nossa vida, da nossa saúde, precisamos aceitar a realidade que as coisas não estão indo bem. Qual é a realidade que você está tentando não enxergar? Eu vou dizer que fugir da realidade não é fé, tudo bem? Porque quem tem fé olha para a realidade, mesmo ela sendo agradável ou não, e enfrenta, porque confia num Deus que está no controle de todas as coisas. Deixa eu compartilhar. Eu me lembro quando a gente começou a falar sobre a pandemia, né? Eu me lembro quando o conselho se reuniu pela primeira vez para falar sobre a pandemia, lá no ano de 2020, desse cenário, as igrejas fechando as portas. Eu me lembro desse presbítero Dagmar aqui, que soltou uma assim na reunião, que eu gelei por dentro. Ele falou assim: olha, a área da saúde já estão dizendo que para uma pandemia ser mais ou menos aí, controlada, naquela época, né? Ele falou assim, vai demorar aí aproximadamente, no mínimo 20 semanas. Eu por dentro eu estava dizendo, que absurdo, 20 semanas? Não vai durar 2 semanas, não vai durar um mês. E aí sabe o que aconteceu, meus queridos? Aconteceu que em agosto de 2020, que nós tivemos aí uma melhora da pandemia, agosto de 2020, isso mesmo, agosto de 2020, teve uma melhora da pandemia. Eu fiz uma série, sabe qual era o tema da série? Recomeçar. Porque eu achava que em agosto de 2020, doutora Natália, que em agosto de 2020, as coisas já iriam melhorar. Tinha, na verdade, essa esperança. Mal sabia eu do ano 2020, ano 2021, e ainda estamos no ano 2022. Eu sei, a gente quer reclamar, muita coisa mudou na nossa vida, o trabalho, a insegurança, a igreja, muita coisa, mas reclamar não adianta, lamentar não adianta, o que nós precisamos é enfrentar a realidade. E por sinal nós precisamos estar orando, temos alguns irmãos que estão com Covid,
né? Um casal que nós amamos muito também, né? O Rafael e a Rafaela, a família da presbítera Débora. Nós precisamos enfrentar essa realidade, está aí. Não adianta reclamar, não adianta tampar os olhos, não adianta fingir. Se as coisas não estão tudo bem, preste bem atenção. Tudo bem quando as coisas não estão tudo bem. Eu vou dizer de novo para você entender. Está tudo bem quando as coisas não estão tudo bem. Não precisa fingir, não precisa maquiar. Mas nas lutas, nas dificuldades, reconheça para você experimentar o agir de Deus na sua vida. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo? Sim? Qual é a realidade que você está tentando fugir, que você não quer enfrentar, mas está na hora desse ano 2022 você enfrentar, parar de fugir dessa realidade? Tem gente que não tem coragem de olhar para a realidade da vida dos filhos, tem gente que não tem coragem de olhar para a realidade da sua vida, tem gente que não tem coragem de olhar para a realidade na frente do espelho. Mas em frente, porque o Senhor vai estar contigo. Terceiro princípio que eu queria deixar no seu coração, meus queridos. Terceiro princípio que eu queria deixar no seu coração: seja construtivo. Verso número 5. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Sabe o que estava acontecendo? Como o povo saiu de Jerusalém, estava lá na Babilônia, e achava que aquilo ia durar pouco tempo, eles estavam morando em tendas, em barracas, cabanas. Vai ser rápido, logo a gente desfaz isso e vamos voltar para casa. Aí vem o profeta Jeremias dizendo, não, isso vai demorar 70 anos, então pare de morar em barraca, pare de morar em tenda, construam casas, coloque a mão na massa, construam casas para vocês morarem nelas. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você, coloque a mão na massa, preste bem atenção, coloque a mão na massa. Ciro, coloque a mão na massa. Marcelo, coloque a mão na massa. Léo, coloque a mão na massa. Seja uma pessoa construtiva, seja uma pessoa de iniciativa, seja uma pessoa que faça algo acontecer. Não deixe a sua vida passar diante dos seus olhos, não deixe o tempo da sua vida passar enquanto você está vendo as inúmeras séries do Netflix. Construa um casamento melhor, construa uma vida melhor, construa uma vida profissional melhor, construa uma igreja melhor, construa uma cidade melhor. Vamos pôr a mão na massa, vamos ser pessoas construtivas, vamos fazer a diferença. Pare de ser coadjuvante da sua própria vida. Pare de ficar no banco de reserva. Seja o protagonista. Dobre as mangas. Coloque a mão na massa. Mas o meu casamento não está bom. Então construa um casamento melhor. Busque ajuda, busque terapia, busque aconselhamento. Não, a minha saúde não está boa, então construa uma saúde melhor, vá atrás do médico, vá atrás de ajuda, medicação. Não, mas os meus filhos estão se perdendo, então construa uma relação de intimidade, de proximidade com os seus filhos. Não, a minha vida profissional está muito difícil lá no meu trabalho, nada dá certo, o meu chefe só pega no meu pé. Construa uma vida profissional melhor. Busque cursos, estude, avance. Minha igreja não está do jeito que eu quero, a minha igreja não é a igreja que eu desejo. Então construa uma igreja melhor. Não seja apenas a parte daqueles que criticam, mas seja a parte daqueles que são a solução, que colocam a mão na massa, que dizem, eis-me aqui, Senhor, faça-me um instrumento do Senhor, na minha igreja, na minha casa, no meu trabalho, na minha cidade. Deixa eu dar um exemplo de pessoas que encantam o nosso coração com isso. Marcelo e a Letícia. A Letícia está indo perto aí do 2º ano, né, Letícia, tratamento contra o câncer. 2º ano. E aí eles estavam lá morando na casa dos pais da Letícia em Santo André, São Caetano, São Bernardo. Era ABC, tudo bem? Era o ABC. Lá em São Bernardo.
que a Letícia e o Marcelo deveriam fazer no período de pandemia e ela cuidando da leucemia? O que ela deveria, o que eu e você muitas vezes iríamos fazer no cenário desse? Ficar em casa, certo? Assistir todas as séries possíveis do Netflix, conferir todas as lives possíveis das igrejas do mundo afora. Mas sabe o que o Marcelo e a Letícia começaram a fazer? E ela, nessa pandemia, junto com o Marcelo, eles começaram a servir na igreja que o pai da Letícia é presbítero, que cuida de uma igreja local, de uma congregação, uma igreja pequena lá em São Bernardo. Isso. Então, nesse tempo de pandemia, ela que estava em tratamento de leucemia, ela podia estar longe aqui da gente, mas estava lá em São Bernardo, junto com o Marcelo, reunindo os adolescentes. E não só isso, cantando no domingo na igreja. Dá para acreditar? Pandemia, leucemia, mas eles decidiram: nós vamos pôr a mão na massa, nós vamos construir, nós vamos servir, nós vamos ajudar, nós vamos abençoar. Eu vou dizer de novo: seja uma pessoa construtiva, pare de dar desculpas, pare de deixar para amanhã, quando você tiver mais saúde, quando você tiver mais tempo, pare, seja uma pessoa construtiva hoje, seja uma pessoa útil para essa geração. O texto é muito rico, meus queridos, porque no verso 6, diz assim: casam e tenham filhos. E tem muita coisa nesse texto, tá bom? Eu prometo que estou terminando. Mas você consegue entender o que está acontecendo? Eles estão morando junto com os invasores de suas terras. E vem o profeta Jeremias e diz: olha, está vendo esses invasores? Eu quero que vocês casem com eles, constituem famílias. Mas como? Como casar? Como se relacionar? Como ser um bom vizinho com aqueles que invadiram sua casa e sua terra? Só é possível isso através do perdão. Talvez a maior atitude que você poderá ter nesse ano 2022 é construir o perdão. É parar de dizer: aquela pessoa é difícil, aquela pessoa não dá para perdoar, aquilo que ela fez não dá para superar. Chega, está na hora de você construir relacionamentos saudáveis, marcados pela graça, pelo perdão. Seja uma pessoa construtiva também nos seus relacionamentos. Quarto princípio que eu queria deixar no seu coração: seja paciente. Verso número 5: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Quem gosta de plantar aqui? Quem tem plantação em casa? Vamos lá, preste bem atenção ao texto aqui, né? Plantar, tá? Plantar. Não é que nem hoje, que você já pega a mudinha, tudo bem? Um enxerto já com a frutinha. Não, isso não vale. Isso é plantação Nutella, tá bom? Plantação raiz é aquilo que você pega a sementinha, você prepara o solo, você tem que cuidar, porque às vezes tem praga, às vezes tem que podar, você tem que saber colher o fruto na hora certa, para aí você conseguir plantar. Isso demora anos, dependendo da plantação, isso demora muito tempo, muitos anos. Preste bem atenção, seja paciente. É isso que Deus estava dizendo para o povo: olha, vocês vão ter que aprender a cultivar aquilo que vocês não cultivavam, porque cada região cultiva uma coisa. Então vocês vão ter que descobrir o que dá para cultivar aí. Vocês vão ter que preparar o solo. Vocês vão ter que plantar, semear, vocês vão ter que regar, vocês vão ter que cuidar para que essa plantação cresça, vocês vão ter que colher só na época certa. Deus estava dizendo: tenha paciência, tenham paciência, preste bem atenção, tenha paciência, meu irmão, minha irmã, tenha paciência com a pessoa que vive na sua casa, tudo bem? Tenha paciência. Ô maridão, tenha paciência com a sua esposa, tudo bem? Essa mensagem é para mim também, tá bom?
Tá gravando aqui, pois a Érica vai assistir. Maridão, tenha paciência. Ô esposa, pare de xingar e falar mal do seu marido. Tenha paciência com esse santo varão. Tenha paciência com esse santo homem. Pare de diminuir ele. Pare de expor ele. Tenha paciência. Ele é o seu maior companheiro. Ela é sua maior companheira. Ô adolescentes, rapaziada, tenha paciência com seus pais. Um dia vocês vão chegar na idade deles, tá bom? Um dia vocês vão chegar na idade deles. Um dia vocês vão entender as preocupações, as opiniões, as chatices. Tenham paciência. Ô pais, vocês tenham paciência, porque vocês já foram desse tamanho também, tá bom? Vocês já foram muito difíceis de lidar também. Não vou dizer nomes aqui, tá bom? Não vou dizer nomes, bem que eu poderia. Mas tenham paciência. Tenha paciência com os políticos, tá bom? Tenha paciência. Não precisa amar tanto, nem odiar tanto, tenha paciência. Preste bem atenção, tenha paciência com você, tudo bem? Você não é tudo aquilo que você está pensando que é, não. Tenha paciência com você também. Que tal ter paciência com o pastor João, amém? Sermão mais longo às vezes, né? Tenha paciência. Culto mais demorado no calor, tenha paciência. Tenha paciência. O fruto do Espírito Santo é a paciência. Nós vivemos dias difíceis que nós precisamos ter paciência. Quinto princípio, estou terminando. Seja uma pessoa pacificadora. Verso número 7 diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Eu estou lendo aqui na versão corrigida e atualizada. Deus estava dizendo para o profeta, através do profeta para o povo: busquem pacificar, sejam pacificadores, levem a paz. Orem pela paz da cidade, orem pela paz onde vocês estão vivendo. Quanto pior, melhor. Não é assim. Não, eu quero que os meus inimigos sejam derrotados e eu exaltado. Esse discurso teológico e bíblico não tem nada a ver com Jesus. Jesus fala de humildade, Jesus fala sobre orar pelos inimigos, Jesus fala sobre paz. Depois você lê lá Mateus capítulo 5, verso número 9, os bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Pare de ser filho de Satanás, pare de ser filho do diabo, e seja um pacificador, seja de fato um filho de Deus. Pare de arrumar briga, que ninguém chamou para você brigar, tudo bem? Preste bem atenção, escute aqui, você não precisa dar opinião sobre a vida das outras pessoas, tudo bem? Você não precisa sair dando sua opinião nas redes sociais. Preste bem atenção, você não sabe de todas as coisas, tudo bem? Você não sabe da vida das outras pessoas, e mesmo que você saiba da sua área profissional, mesmo assim você não sabe de tudo. Então seja, pelo amor de Deus, uma pessoa mais humilde. Seja uma pessoa mais humilde. E pare de arrumar briga. E seja um pacificador na sua casa, no seu trabalho, na igreja, nas redes sociais, onde você estiver. Eu sei que não é fácil isso. Eu sou uma pessoa difícil. Esses dias, eu estava com 3 advogados, a gente estava discutindo uma causa de uma família que a pessoa tinha sido mandada embora injustamente, por causa de um tratamento de câncer, e os advogados, os 3 tiveram uma visão, um argumento, e eu que nem advogado era, tive outra visão. Sabe o que eu fiz? Eu discuti com eles. Como pastor, eu tenho mais autoridade do que advogado, claro, né? É brincadeira isso, tá bom, irmãos? Mas eu discuti com tanta força, eu bati no pé com tanta intensidade, que eu demorei dias para ver a idiotice que eu estava fazendo. A gente é assim, sabe? A gente acha que sabe tudo, que a gente tem que dar opinião para tudo.
Seja pacificador. Você não sabe de tudo da vida das outras pessoas, você não sabe de todos os assuntos. Seja um pacificador, mais humildade. Ah, mas eu sou assim, meu sangue italiano. Pare de pôr a culpa nesse sangue italiano, espanhol. Isso aí é maldição hereditária, isso não existe. Isso não existe. Pare, não, porque meu pai era assim. Meus queridos, sabe qual é o fruto do Espírito Santo em nossa vida? É mansidão, domínio próprio. Você, da mesma maneira que você é grosso com a sua esposa, você é grosso com o seu chefe? Você é grosso assim com o seu chefe? Ah, não, com o meu chefe eu tenho que me controlar. Você, esposa, que é assim, né? Não, meu sangue é assim. Você é assim com todo mundo? Você é assim com um policial, com uma autoridade? Não, lá eu sei me respeitar então. Porque tem hora que você sabe onde é o seu limite e tem hora que você não sabe. É porque você não quer aceitar que é orgulho. É que você ainda não aprendeu a dominar o seu coração. Você precisa mais do Espírito Santo. Mais de maturidade cristã. Por último, tudo bem? Enquanto a banda se prepara. Seja esperançoso. Eu quero terminar então com esse texto que diz assim, verso 11 ao verso 14. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscareis de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Eles haviam perdido tudo que tinham de mais precioso na vida. Mas então Deus estava dizendo, vocês não perderam tudo, porque vocês ainda têm a mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Porque eu sou a verdadeira necessidade do seu coração. Você não precisa de mais dinheiro nesse ano 2022, você não precisa de mais saúde, você não precisa de novas oportunidades, você precisa mais do Senhor, porque Ele é a sua real necessidade, Ele é o seu maior bem, Ele é o seu maior tesouro. Ele é a melhor coisa que você pode ter nesse ano 2022, não as bênçãos dEle, não o que Ele pode fazer, mas a presença dEle, a graça dEle, a redenção dEle, a misericórdia dEle. É dEle que você mais precisa nesse ano. Tenha esperança porque Jesus morreu numa cruz, morreu para nos libertar do pecado, morreu para nos libertar da morte, porque o amor lança fora todo medo. Em Cristo Jesus, tenha coragem, tenha ânimo, tenha esperança por causa de Cristo. No amor dele lança fora todo medo, e que nesse ano de 2022, mesmo diante de mudanças que você não escolheu e que não queria, vire a chave, vire a página, tenha confiança, tenha ânimo, tenha esperança no Senhor. Vamos colocar em pé? Vamos cantar?